Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. Então, pessoal, mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber aviso quando tiver episódio novo. Seu podcast de saúde, a gente traz aqui para você informação precisa, informação clara. Como vocês não saiam daí, você vai hoje aprender bastante coisa com a pessoa que vai estar aqui hoje, a convidada que é muito especial. Então já se inscreve no canal. Curte e compartilha com quem gosta do assunto de saúde, que são todos, né? Assunto importante para todo mundo. Então, nossa ideia é dividir conhecimentos. Se inscreve também lá no canal de cortes, onde vão estar os resumos dos assuntos que a gente fala aqui. É importante também para você compartilhar com quem precisa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui minha amiga Helena Campilha, médica, clínica médica, especializada em saúde da mulher, medicina tradicional chinesa, acupuntura e agora numa quarta especialidade que seria medicina integrativa. Tem 2 livros já publicados, que daqui a pouco ela vai falar aqui pra gente quais são, e já terminando ou escrevendo um 3º livro. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Dr. Sidney e Moisés. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Aproveitem, gente. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. O que é acupuntura chinesa? Bom, a acupuntura ela é uma ferramenta dentro da medicina tradicional chinesa para o tratamento de uma série de questões. É mais conhecida aqui no Ocidente para o tratamento de dor. Mas a acupuntura é uma forma de você tratar usando agulhas. Você insere agulhas ao longo do corpo e você vai tratar diferentes patologias através da regularização do fluxo dos meridianos. Essa é a teoria da medicina tradicional chinesa. Existem outras acupunturas, medicina japonesa, acupuntura coreana, que são um pouco diferentes da medicina tradicional chinesa, mas aqui no Brasil a mais conhecida é a acupuntura da medicina chinesa, que é todo um sistema holístico de tratamento, onde a gente faz um diagnóstico e elabora um plano onde a acupuntura faz parte. Também nesse plano de tratamento tem o uso de fitoterapia, que são as ervas medicinais, tem a prescrição de determinados alimentos, de atividades físicas. Então seria um sistema holístico onde a acupuntura faz parte, talvez como o tratamento mais famoso e mais conhecido no Ocidente da medicina chinesa. Então tudo isso dentro da medicina tradicional chinesa, Isso. Certo? Quando a gente fala de medicina chinesa, é uma medicina milenar. É uma medicina muito milenar. A gente tem um histórico de 3.000 anos, pelo menos. Tem o homem de Otzi, ou a múmia de Otzi, que foi encontrada no gelo já de 5.000 anos atrás, com marcas de pontos de acupuntura. Então, tem essa questão. Será que a acupuntura ela tem 3.000 anos ou tem mais? Talvez tenha 5.000 anos. Pelos registros, foram encontrar 3.000, mas pode ser muito mais. Pode ser muito mais. Agora, de histórico na China, das dinastias, a gente tem histórico de 3.000 anos, o livro do Imperador Amarelo, onde o Imperador Amarelo conversava com o seu médico como ele poderia ter mais saúde. E o médico, ele falava que os homens daquela época já não tinham boa saúde, porque não comiam bem, porque não dormiam bem, porque não faziam uma série de coisas. Imagina isso há 3.000 anos atrás, imagina agora como é que estão as coisas, né? Qual que é o objetivo da acupuntura? Bom, a acupuntura, ela tenta trazer homeostase, o equilíbrio do organismo através da regularização do fluxo de energia, assim que a medicina chinesa vê, de determinados bloqueios ou determinadas deficiências ou determinados excessos energéticos. Essa é uma visão chinesa, uma visão holística, mas assim, dentro da medicina ocidental, a gente entende que a acupuntura é capaz de liberar determinadas substâncias e também trazer uma série de efeitos. Então, por exemplo, libera endorfina, então ajuda, diminui a dor, libera ACTH, que é um precursor para diminuir inflamação no organismo. Então, se você tem, por exemplo, um cotovelo de tenista, onde você tem muita inflamação e muita dor, a acupuntura não vai só diminuir a dor, não vai só relaxar a musculatura local, mas também vai diminuir a inflamação. Mas ela também age liberando outras substâncias, organizando, digamos, a parte do ciclo menstrual. Então, mulheres que tenham problemas de ciclos anovulatórios, mulheres que estejam com dificuldade em engravidar, que é uma das coisas que eu faço bastante, que é infertilidade. Nós vamos falar mais daqui a pouco. Isso também existe estudos que mostram que a acupuntura ela vai influenciar LH, FSH, progesterona, estradiol, que são hormônios femininos. Ao realizar a acupuntura, você vai ter
uma diferença nesse resultado dos hormônios, no resultado do sono, no resultado das endorfinas. Então, existe uma homeostase que é adquirida através do uso da pontuação de determinados pontos. E hoje, no Brasil, a acupuntura é reconhecida como uma especialidade médica, correto? Hoje é Sério? reconhecida. Temos residência, especialização e tudo mais. Temos residência, especialização. Normalmente são necessários pelo menos 2 anos para você conseguir obter o título de especialista dentro da medicina. E é necessário fazer uma prova de título de especialista, assim como em outras especialidades, como na ortopedia, na otorrinolaringologia. Você precisa fazer uma prova para ter o título. Quando você disse que existe a liberação de substância, liberação de até a procura do equilíbrio por certas substâncias anabólicas, mas você disse também de energias. O que seria a diferença o que seriam essas energias? Aí a gente vai aos primórdios da medicina Sim. tradicional chinesa, que entende que o universo tal, que constitui tudo que existe, é dividido em primeiro lugar em Yin e Yang, que é aquele símbolo que todo mundo conhece do Yin e do Yang, que são energias de polaridades opostas e complementares. Então, homem, mulher, dia, noite, frio e calor, claro, escuro, e que essas formas elas vão se manifestar de diferentes jeitos no corpo, e daí vão ter os 5 elementos que vão também estar manifestados no organismo, e que isso vai organizar a forma como o seu organismo funciona. Então, por exemplo, nós dizemos que uma gastrite é um excesso do yang do estômago, por exemplo. É muito calor no estômago e aquilo passa a dar dor e inflamação, que é uma característica do yang. Essa é uma leitura bem simples. Na verdade, essa leitura energética ela é um pouco complexa, até para aqueles que são médicos, porque a gente vem de uma outra linguagem. Mas eu digo que assim, a medicina tradicional chinesa, ela utiliza de elementos da natureza para traduzir aquilo que era observado, que há 3.000 anos atrás a gente não tinha como descrever, como endorfina, como melatonina, como LH, FSH. Então a gente usava dessas palavras que são palavras simbólicas e da natureza para contar o que estava acontecendo no organismo. Então, um exemplo, a pessoa fica resfriada. Isso é chamado de vento frio na medicina chinesa. Por que vento? Vento é uma mudança de estado de energia, e frio porque a pessoa se esfria. Então, no momento em que penetra um vírus, você tem entrada de um vento frio. Era como eles conseguiam descrever, e isso trazia uma noção natural do que estava acontecendo no organismo. Um calor no estômago, excesso de yang do estômago, a gastrite. São exemplos para a gente tentar buscar essa equivalência da linguagem da medicina chinesa. E para todas essas patologias, para todas essas doenças, você vai ter aplicação de acupuntura de alguma forma, certo? Certo. A acupuntura ela pode ser usada para absolutamente tudo. E todas comprovadas cientificamente, que acho que isso é uma pergunta para que a gente possa explicar para as pessoas que nos ouvem, né? Grande dúvida, né? Então, a acupuntura, ela pode ser usada para absolutamente tudo, mas, obviamente, ela não vai resolver tudo. Sim, então, claro. se você tiver algo muito estabelecido, um paciente com quadro grave, um câncer terminal, você vai aliviar a dor, você vai aliviar o desconforto. Junto com o tratamento convencional. E daí vai ser um tratamento paliativo. Mas se você tem um quadro funcional, ou uma enxaqueca, por exemplo, que muitas vezes você não encontra uma alteração anatômica, mas você tem alguma coisa funcional, que não está funcionando bem. A acupuntura muitas vezes é resolutiva. Sozinha. Isoladamente. Isoladamente. Então, só com a acupuntura você consegue, eventualmente, muitas vezes, curar uma enxaqueca. Você pode curar, e acho que o lugar onde a acupuntura é mais conhecida para os quadros álgicos, para os quadros dolorosos, onde você tem comprovadamente uma ação efetiva, e isso até em animaizinhos de laboratório. Então você pega o ratinho, bota o ratinho numa placa quente, e daí você deixa ele consegue ficar com o pezinho na placa quente 2 minutos. E daí já começa a sentir dor e tira o pezinho. Quando você faz a acupuntura, ele aguenta ficar 4 minutos com o pezinho na placa quente, ou seja, houve uma diminuição da sensibilidade dolorosa. Então, e depois estudos mais específicos de quais substâncias são liberadas no organismo. Isso tudo foi trazendo a acupuntura para o meio médico, porque a acupuntura ela tem todo essa linguagem simbólica bonita, taoísta, com um enraizamento filosófico, mas na hora que a gente quer colocar na medicina, a gente precisa trazer para a linguagem médica. Sim, sim. Então, eu posso falar dos dois. Eu gosto muito da linguagem filosófica, porque
Ela realmente traz a gente para uma compreensão maior do ser humano. Mas a gente precisa poder traduzir isso em termos médicos. Sim, então Quando não é foi? só ritual, na verdade, a acupuntura efetivamente vai produzir no ser humano a mesma coisa que produzir no ratinho. Vai melhorar o limiar da dor, vai resolver enxaqueca e outras várias patologias. Exatamente. Perfeito. Faz desde quando que houve o reconhecimento da medicina do Da acupuntura. SRM? Bom, a acupuntura ela foi trazida para o Ocidente mais reconhecidamente em meados de 1940, 50, quando uma delegação americana foi visitar a China e uma pessoa dessa delegação teve um quadro de dor, foi tratado por um acupunturista e houve melhora. E a partir daí começaram a divulgar e a falar, e foi muito estudado e muito trazida pelos franceses e alemães que traduziram os textos antigos e aproximaram da nossa linguagem o uso da acupuntura. Então, digamos que de 1950 até hoje, ela vem sendo trazida. Aqui no Brasil, ela virou especialidade médica quando eu estava na faculdade. Sim, eu me lembro. Então, isso vai 90 ser alguma em coisa. 90 Já alguma entregamos coisa. a idade, né? Já entregamos a idade. Então, foi quando ela foi reconhecida como especialidade. E daí Junto com a passou homeopatia na época, mais se ou não me menos, eu engano. acho que a homeopatia foi um pouquinho antes, se eu não me Ah. engano. Mas daí ela passou a ser exercida primeiro nos departamentos mais de dor, como ortopedia, fisiatria, mas hoje você tem bastante uso da acupuntura em outros lugares da Eu acho medicina. que isso é muito importante ser falado, porque quando uma especialidade se torna, uma prática se torna especialidade médica oficial, significa que ela passou por várias etapas, né, de pesquisa e de treinamentos, de estudo, e comprovadamente funciona. Isso é importante para o pessoal que ouve entender que a acupuntura não é apenas efetivamente funciona para resolver quando bem aplicada, né? Nós vamos continuar falando aqui, quando bem estabelecida e quando bem indicada, né? Vai funcionar para diversos quadros, até para fertilidade, que é o nosso assunto daqui a pouco aqui, né? E comprovada de maneira científica, né? Não A é. gente tem já descrito, por exemplo, além do uso da dor, o NIH publicou há muitos anos atrás, bem nos primórdios, quando a acupuntura estava sendo incorporada no meio médico, que a acupuntura era efetiva para o tratamento da náusea provocada pela quimioterapia. Então, existem aplicações que às vezes a gente não pensa. Você fala, não, vou fazer acupuntura porque me machuquei. Não, você está com náusea, está fazendo quimioterapia, você pode fazer acupuntura e ela vai ser um tratamento bastante efetivo. E entre outras várias coisas, mas Síndrome do pânico, por sim, exemplo, utiliza-se acupuntura. Já vi vários pacientes usando, para as né? questões psíquicas é muito É importante. muito importante. Isso é Mas- importante todo mundo entender. A diferença é fundamental, né, entre o que acontece na realidade é que resolve, muitas vezes resolve, sendo bem indicado. E sempre, você estava falando do cotovelo do tenista, por exemplo. Não é que vai lançar, não vai precisar do ortopedista, né? É um tratamento que vai andar junto com, por exemplo, alguma outra coisa ou não. Ela anda muitas vezes junto com a fisioterapia, por exemplo. Se você tem uma dor crônica recorrente que você precisa mudar a postura, o acupunturista não vai necessariamente trabalhar a postura do paciente. Então, é necessário você fazer um tratamento concomitante. Você tem uma indicação cirúrgica, ortopédica, operar. vai precisar do ortopedista. E isso, em várias áreas, eu acho sempre bastante importante que o acupunturista tenha em mente o diagnóstico médico, para que daí possa ser feito aquele tratamento. Mesmo porque é muito comum chegar no consultório os pacientes que não gostam de tomar remédio, que não vão tomar remédio, que chegam e às vezes chegam sem diagnóstico. E daí é um Que está problema. procurando acupuntura pura, né? Eu já tive paciente que chegou com quadro de dor nas costas e era um câncer de mama metastático. Porque já Entendeu? estava no osso, na E coluna. daí, infelizmente, assim, a paciente já tinha passado por uma série de profissionais, ninguém tinha feito o diagnóstico, quando chegou já estava sério, Avançado, né? avançado. Então, a gente tem que tomar um cuidado, sim, do diagnóstico para poder fazer tranquilamente, seja acupuntura, seja a medicina chinesa, como um O caminho tratamento. médico funciona exatamente igual a qualquer especialidade, né? É um- Diagnóstico, consulta e o tratamento, se for o caso, bem indicado com acupuntura. E pode ter casos de que alguns médicos encaminhem o paciente para o acupunturista, ou também outros casos que nem foi citado que a pessoa procure direto. Sim, muitas vezes vem por encaminhamento,
Os planos de saúde pedem encaminhamento. Olha, isso é importante. Os planos de saúde, então, eles cobrem a acupuntura. Isso é muito importante. Eles cobram acupuntura, pedem encaminhamento. O próprio acupunturista, sendo médico, ele faz o pedido, senão quem encaminhou, neurologista, o ortopedista, ginecologista, pode também fazer o pedido, tanto faz. Para o convênio poder cobrir o procedimento. E todo acupunturista tem que ter CRM. Dentro da medicina, sim, existe uma série de acupunturistas no Brasil que não são médicos, e daí isso é uma outra questão, enfim. Daí, normalmente, os planos de saúde não cobrem para quem não é médico, mas existem pessoas que fazem acupuntura que não são médicos e que são, às vezes, da área de saúde, como os fisioterapeutas, enfermeiros, enfermeiras obstétricas, e que vão acompanhar os pacientes, mas daí não vai ter a cobertura do seguro médico. Sim, e nem o diagnóstico, eventualmente. Tem alguns países onde isso é completamente normal, regulamentado, o paciente chega com o diagnóstico e pode ser atendido por um médico ou um não médico. Aqui no Brasil existe uma certa... Sim, eu perguntei. Alguma questão aqui. Sim. Existe contraindicação? Para acupuntura? Existe contraindicação para acupuntura, eletroacupuntura, onde você usa o eletrodo, é como um TENS, né, da fisioterapia, que você põe os eletrodos e faz uma polarização. Você pode fazer usando as agulhas de acupuntura. Então, por exemplo, quem usa marca-passo... Os eletrodos são ligados numa maquininha que... Sim, mas na agulha ou não? Ou eletrodos? Sim, são eletrodos ligados na agulha de acupuntura e emitem uma pequena voltagem. E essa acupuntura ela pode ser contraindicada a quem tem marca-passo, por exemplo. Tem contraindicações relativas, não absolutas. Pânico, medo de agulha. Você pega, põe um monte de agulha, sai, deixa o paciente. É comum ter alguma infecção de pele? Não é comum. É raro. Não é comum. Em 25 anos eu vi uma paciente que teve um quadro que a gente não sabe nem dizer se foi da punção ou não. Então, fazendo adequadamente, seguindo as normas, o risco é muito baixo. Sim. Quais são os benefícios da acupuntura? Bom, são inúmeros, além daquilo que seja a queixa que a pessoa está procurando, né? Olha, eu tô enxaqueca, ou eu tô com gastrite. E existem outros benefícios que são interessantes, por exemplo, a pessoa fica mais calma, porque é uma endorfina que é liberada em primeiro lugar, e endorfina é um derivado da morfina. Então existe um momento de relaxamento muito importante, é bastante comum voltar para a sala e o paciente estar dormindo profundamente. A pessoa fala, nossa, você podia ir para minha casa para poder dormir em casa desse jeito. Durante o tratamento. Você põe as agulhas, deixa o paciente na maca, sai da sala. Esse paciente provavelmente vai dormir meia hora, uma hora, bem profundamente. E você volta, a pessoa fala, olha, não só fica muito calmo no dia, mas nos dias subsequentes. Então, é engraçado porque, às vezes, quem marca a sessão de acupuntura é a secretária, o marido ou a esposa. Fala, olha, tô marcando, porque percebe que a pessoa fica mais calma, mais tranquila. Então, isso é um super benefício, e é mesmo. Melhora da qualidade de sono. Bom, uma vez a pessoa mais tranquila, as pessoas às vezes procuram para melhorar apetite ou diminuir imunidade. A gente tem lá nos primórdios, quando eu comecei a fazer acupuntura, tinha muito paciente com quadro de HIV. E daí saíram alguns trabalhos. Hoje em dia não tem muita gente pesquisando. É complicado subsidiar trabalho com acupuntura, né? Porque quem é que vai pagar? Os grandes laboratórios não têm interesse, e o fornecedor da agulha é tudo que a gente tem. Até para congresso é difícil, às vezes. Perto dos laboratórios é minúsculo, né? Mas assim, a gente tinha alguns trabalhos que saíram de aumento das imunoglobulinas com acupuntura. Então, aumento de IgA, de IgE, de IgG, IgE não. Aumento de IgA, de IgG, com melhora da resposta imune. Então, isso é observado, a gente percebe. Pacientes falam, olha, eu tenho herpes de repetição, por exemplo. Diminui os quadros, diminui a recorrência da herpes. IgG são substâncias? São imunoglobulinas, que são substâncias que protegem o organismo contra as infecções. Relacionadas à imunidade. Agora, voltando um pouquinho, quem tivesse falado no começo, como que foi a formação da doutora Helena? Você estava falando do HIV, você chegou a ir para algum outro lugar mais distante? Que a doutora Helena é clínica médica, acabou a faculdade. Eu fiz a faculdade, fiz residência de clínica médica. Daí eu fui para a China, Olha, que morei legal. em Pequim.
E fiz acupuntura aqui também. Nós temos aqui escolas boas de acupuntura. A gente tem, né, várias escolas de acupuntura muito boas. Inclusive, eu recomendo que se alguém... Bom, hoje em dia é mais complicado para a China, mas se alguém quiser primeiro fazer a formação aqui, depois vai para lá. Porque lá você vai ter toda a dificuldade da língua e de barreiras culturais. Então, eu acho interessante você ir para ver como se faz nos hospitais, na prática, mas, assim, a formação daqui é muito boa. E daí, depois de ter feito, eu fiz 2 anos de medicina chinesa no Hospital do Servidor Público Municipal. Eu fiz também no Hospital das Clínicas, a gente tinha um curso de acupuntura. Depois eu fui para a China e depois voltei dando aula no Hospital do Servidor Público Estadual. E nós temos no Sistema Público de Saúde, nós temos acupuntura no SUS, no Sistema Público tem O também. SUS também cobre acupuntura, então, Cobre. de alguma forma. O que acontece, infelizmente, é que assim, o paciente que vem fazer acupuntura, ele gosta, quer ficar bastante tempo fazendo. E daí a gente tem um limite de número de sessões e o paciente, ele provavelmente vai fazer 10 sessões e depois ele vai para o fim da fila de novo. E comparando na prática o uso da acupuntura na China, em Pequim, ou na China como um todo, e no Brasil, como que você Na China, contaria pra gente isso? Na China, o acupunturista, ainda que não com a formação médica, nossa formação médica, ele sempre é um médico de medicina chinesa. Então, nos hospitais que eu frequentei, tinha assim, o andar de ortopedia, o andar de cirurgia, tinha o andar de medicina tradicional chinesa. E nesse andar de medicina tradicional chinesa, você tinha acupuntura, tinha fitoterapia, tinha as outras técnicas da medicina chinesa que eram abordadas também. Então, fazia-se muita acupuntura para quadros de AVC. Na China se fuma demais e tinha muitos pacientes com pós-AVC. E a gente sabe que após um AVC, você... As sequelas do AVC. Você tem uma série de sequelas motoras, ou, entre outras, ou de fala, ou, enfim, de sensibilidade. E a acupuntura, ela, até em imagem, a gente vê que diminui a área do AVC. Você consegue ver uma reperfusão, mesmo em AVCs antigos, que você já tem 1 ano e 8 meses, que daí você fala, agora já não vai mais mudar a imagem, já não vai mais mudar o quadro, já não vai ter melhora, porque existe uma melhora natural. O AVC é o derrame, tá bom, gente? Quando estoura um vasinho lá dentro do cérebro, ele vaza. Então, na tomografia, por exemplo, fica uma imagem daquele sangramento. Então, a doutora Helena está nos explicando que com a acupuntura chega a se reduzir essa lesão. Chega a reduzir. Esse sangramento, essa área morta, entre aspas, estão fazendo melhorar, tendo uma melhoria na sequela, né? Com a acupuntura direcionada para neste caso. E como que é esse direcionamento? Que eu também não... Você ia perguntar, né? Exatamente. Existe uma acupuntura que se chama acupuntura escalpiana, que é feita na região da cabeça mesmo. E além do que a acupuntura nos membros, para que você possa ajudar na função do membro, na função motora que seja. Mas na região da cabeça a gente vê, tem trabalhos muito bonitos de acupuntura escalpiana e melhora de área de derrame. E melhora de resultado clínico. Então, assim, a gente tem inúmeras aplicações. E eu falei do AVC, do derrame, porque na China é isso. Tinha muito caso de sequela de derrame, e daí aquele caso que o paciente ia direto para a acupuntura. Sim, então, que se estuda mais, tem mais casos, etc. Mas era muito... Então, a acupuntura é muito relevante lá no tratamento médico. Muito relevante, e faz parte, é incorporado no tratamento. O paciente, ele passa em medicina, digamos, ocidental, medicina convencional, e passa também em acupuntura, medicina chinesa, e é muito comum você ver as pessoas, inclusive na rua, as ervas chinesas são muito importantes também, e as pessoas andam com garrafinhas assim, cheio de ervas lá dentro, que são as misturas que os médicos dão, e você pode pegar as ervas no hospital, assim como aqui a gente pega as medicações. E o quadro no Brasil atual, eu tenho a impressão, não sei você, mas que vem avançando o uso da acupuntura. Acho que sim. Tem muitos profissionais e tem muitos pacientes que procuram. Eu lembro quando eu comecei, era uma coisa esquisitíssima. E o pessoal gozava um pouco lá na faculdade. Sim, é verdade. Me chamavam de Helena Lee, né? Helena Lee? Porque fazia uma coisa diferente, ninguém fazia, ninguém conhecia. Hoje em dia tem vários profissionais que fazem. E tem médicos que até se formam e vão fazer a residência em acupuntura e medicina chinesa sem nem fazer outra residência. Na época que eu fiz, você tinha que fazer algum outro caminho. Para chegar na acupuntura. Para chegar na acupuntura. Hoje já consegue ter o acesso direto. Tem uma sociedade específica, uma prova específica, um título específico. Isso. Tem um RQ específico também do CRM.
Muito bem. Assim como entrou como para as Como outras ortopedista, né? especialidades. Ou qualquer outro. Ok. A partir de, imagino que são sessões. Sim, Essas sessões beneficiam a partir da primeira? A pessoa consegue. depende. Tem alguns pacientes que é incrível, né? Que você levanta e anda, o paciente sai Sim. andando, esse paciente vai te indicar outros pacientes para o resto da vida, assim, que você tira com a mão, né? Aquele paciente que é muito comum a gente ver em quadros de hérnia de disco, um paciente muito sintomático, vai no pronto-socorro, faz uso de corticoide, de medicação analgésica e não melhora nada, e chega na acupuntura, você faz, a pessoa tem uma resposta na hora, porque você não tem só a resposta analgésica, mas você também tira a contratura muscular, você libera toda aquela região e às vezes o paciente tem uma melhora absolutamente imediata. Mas o usual, e em literatura a gente vê isso, é que você espere por volta de 6 a 7 sessões para começar a ter uma clareza do quadro, não para começar a ter uma melhora, mas a partir de 7 sessões, eu falo, se não melhorou nada, provavelmente não vai melhorar. Até porque o paciente vai ficar ali para o resto da vida fazendo acupuntura, não. Ele vai, a gente fala cerca de 10 sessões de tratamento, é mais ou menos usual. Então, por volta da 7ª, 8ª sessão, a gente já tem uma ideia como está caminhando. Ou, por exemplo, olha, melhorou 30%. Então, o paciente tem dor, eu vou encaminhar para fisioterapia a partir desse momento. Precisamos fazer uma fisioterapia também, ou precisamos de uma avaliação de um outro profissional. Ou um paciente que é enxaquecoso. Bom, eu tenho enxaqueca, melhorou um pouco, mas ainda não está bom. Então, vamos ver o que mais que está acontecendo. Sim. Doutora Helena, para o pessoal de casa, a acupuntura dói? Qual que é a profundidade da agulha? Onde que ela vai? Músculo e nervo? Normalmente a inserção é no músculo, a gente põe bem pouquinho, Ok. nada, assim, é uma pontinha de caneta Bic, vai. Você pode colocar mais profundamente quando você está, por exemplo, usando a região do glúteo. Aí você pode colocar isso aqui, de agulha para dentro, porque senão não chega, a gente não solta o músculo. Tem que chegar no músculo, essa é a ideia. Ou Aqui, perto. por exemplo, aqui nessa Sim. região a gente tem pontos que a gente não chega no músculo. Você vai pôr um nadinho, e se você aprofundar demais, você vai pegar vaso, você vai pegar nervo, vai ter uma irradiação, é desagradável, aí dói. Quando você pega vaso, nervo, dói. Quando você pega músculo, dói um pouco, depois passa. Então a gente até fala dessa sensação que chama de ti, que é a chegada do ti, a chegada da energia, que é quando a pessoa sente que a agulha entrou. Mas não é para ficar doendo depois, não é. Eu sempre falo que não é curso de faquir. A pessoa vai, faz acupuntura para se sentir bem durante a sessão também. Eu já vi, não sei você, doutor Sidney, pessoas que fazem e ficam andando na rua com pequenos adesivos na orelha. Essa acupuntura semi-permanente, normalmente são sementes ou pequenas agulhinhas que se põem, por exemplo, na orelha, muito frequente, chama-se auriculoacupuntura, onde você usa uma sementinha que só vai pressionar a pele. Essa sementinha, ela é dura, um pouco especulada, ela vai pressionar a pele e os pontos de orelha são muito superficiais. Então, com isso, você consegue algum tipo de ação. É um microsistema. Então, eu tenho na orelha uma região que equivale à região das costas. Então, eu posso fazer uma acupuntura local, posso fazer uma acupuntura de Na meridianos. sessão lá no seu consultório. Isso. Ok. Eu coloco as agulhas no local das costas ou nos meridianos para tratar a região das costas e depois eu posso deixar um pontinho na orelha. Que é vai, aquele que está cobertinho que está pelo coberto adesivo. pelo micropore e que o paciente vai ficar apertando ao longo da semana. E normalmente sai bastante doloroso e ao longo da semana aquilo vai melhorando. É uma pergunta que acho que quem está nos ouvindo acaba inevitável que faça. Eu acho que ficou claro aqui para todo mundo que está ouvindo e para nós também que é extremamente eficiente e eficaz a acupuntura. Ponto final. Mas a pergunta que sempre vem quando a gente fala de acupuntura é assim: existe uma explicação fisiológica, né? Ou é algo psicológico, né? Acho que como que você explicaria isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que como funciona o mecanismo, qual é o mecanismo de ação, ou como que é isso? Então, como eu falei no começo, quando eu estava dando aquele exemplo do taoísmo, do yin, do yang, essa é a versão medicina chinesa. Claro. Quando a gente olha do ponto de vista médico, existe uma série de explicações fisiológicas, Sim. como, por exemplo, a liberação de endorfinas, de ACTH, que é um precursor anti-inflamatório, a liberação do músculo local com o próprio agulhamento a seco, se você não for fazer acupuntura, mas se for fazer em fisiatria, um agulhamento a seco, você libera Relaxa o uma músculo. tensão muscular. Você aumenta a circulação do sangue para a região onde é feita. E daí a gente pode pensar,
por exemplo, quando a gente está falando de quadros ginecológicos e você faz acupuntura na região do baixo ventre, você melhora a perfusão de útero e ovário. Então, já foi visto que em quadros de transferência de embrião e fertilização in vitro, você faz acupuntura e você tem um aumento de fluxo de sangue com a acupuntura. Para conseguir a ultrassom. Você faz ultrassom e você vê que aumentou o fluxo de sangue. E daí você, na hora de transferir o embrião, você tem aumento de 10 a 15% de chance de nidação desse embrião. Então, assim, é uma outra coisa. A gente está falando de outra coisa, diferente. Bom, do já que a gente entrou nesse assunto, então, que era, a gente estava discutindo lá fora o tema principal seria sobre fertilidade, então, extremamente interessante. Então, qual seria... Vamos começar a falar sobre o uso da acupuntura, então, na fertilidade. Nidação, gente, para quem aí está nos ouvindo, né? Então, é quando o embrião já está ali se nidando mesmo, né? Grudando na parede. Isso, grudando, obrigado. Na parede. Colando lá no endométrio para poder se desenvolver como um feto, um embrião, etc. Mas como a acupuntura vai funcionar nesse quadro todo de infertilidade, de mulheres que tentam fertilização in vitro, ou que fez um exame e está com as trompas obstruídas, ou ovulação irregular, ou síndrome de ovários policísticos, ou mais velhas, não sei, mas pela idade que já não... Como que dá um panorama, vamos falar sobre isso, que é muito interessante, né? Então, eu vou voltar um pouquinho, só contar que eu me formei em clínica médica, fui estudador lá no Hospital das Clínicas, mas daí lá pelas tantas eu tive uma paciente que veio tentando engravidar e eu tinha feito um trabalho lá no Hospital das Clínicas em fertilidade e acupuntura, junto com a turma de acupuntura, na Liga da Acupuntura que a gente tinha lá, e daí eu acabei começando a trabalhar com essa paciente, que depois trouxe outros, e hoje em dia um dos maiores focos que eu faço é a acupuntura em saúde da mulher. Então, assim, esse é um tema que eu acho fascinante, que é a acupuntura para a saúde da mulher. Incrível. Porque realmente, assim, não é o primeiro lugar que você vai pensar, mas na China se usa há séculos, mulheres que querem engravidar, que têm dificuldade de engravidar, vão para a acupuntura. E daí a gente sabe que, bom, tem várias aplicações, uma delas é regularização da ovulação. Tem inúmeras pacientes com síndrome dos ovários policísticos, com aquele ciclo irregular, que ovula a cada 3 meses, ou não ovula. Ou nem ovula. E daí vem para fazer acupuntura e passa a ovular mensalmente e engravida. Só com a acupuntura? Só com a acupuntura. Tenho pacientes que fizeram 2 anos de tratamentos em clínicas de fertilidade, não conseguiram engravidar, vieram, fizeram acupuntura e engravidaram com a acupuntura. Mas a acupuntura não exclui absolutamente os tratamentos de fertilização assistida. Super importante. Ela é um coadjuvante. Digamos assim, a gente faz junto com as clínicas, e se o paciente não quiser fazer um tratamento de fertilização assistida e não tiver indicação para isso, pode fazer um tempo de acupuntura também. O Dr. Sidney, você comentou fertilização in vitro. Que algumas mulheres que não conseguem engravidar, né, elas tentam inúmeras vezes fazer uma outra forma de gestação, de engravidar, que é a fertilização in vitro, não é um método comum, através de uma relação sexual normal, num período fértil. Então, uma das coisas que poderia ser usada numa... O que é, então, fertilização in vitro? Então, vai colher um óvulo daquela mulher, dá para colher pelo ultrassom, por exemplo, transvaginal, né? Colher aquele óvulo e fecundá-lo com um espermatozoide colhido também e implantá-lo tudo, não artificialmente, né? Tecnicamente, né? Não da maneira convencional, implantar lá no endométrio para que se desenvolva, então, uma gestação. A acupuntura contribui, então, de diversas maneiras. Pode usar junto com a FIV também? Isso, por exemplo, quando você está num tratamento de fertilização assistida, que pode ser um coito programado, ou pode ser... coito programado é agendar uma... você vai, estimula um pouquinho com medicação, mulher que não ovula normalmente, você estimula com medicação, observa no ultrassom, olha, hoje é o dia que você está ovulando, então você vai ter relação em casa, esse é o coito programado. Ou você pode fazer uma inseminação artificial, ou você pode fazer uma fertilização in vitro, que é isso que o Dr. Sidney explicou, que você retira óvulo, espermatozoide, fertiliza in vitro e depois coloca o embriãozinho no útero. A acupuntura é bastante usada, hoje em dia as clínicas de fertilização assistida, elas
indicam muitas vezes a acupuntura porque foram publicados diversos trabalhos Como você falou, mostrando melhora aí melhora a perfusão, vascularização. melhora a vascularização uterina e melhora as taxas de gestação. Periodicidade também da ovulação? A periodicidade da ovulação, você tem ciclos ovulatórios com acupuntura. Às vezes não é esse o problema, né? Até o doutor Sidney falou sobre a possibilidade de obstrução tubária. Daí, nesse caso, a acupuntura não vai ajudar. Tá. Porque daí, se você tem as trompas obstruídas, você não consegue fazer o papel. Você Sim, vai melhorar a ovulação, mas não não chega. Não adianta, falei bobagem, não adianta aumentar a vascularização do que não vai acontecer, né? Mas você pode ainda assim melhorar as condições e a Sim. mulher vai tirar esse óvulo em melhores condições e ter E se não precisar passar pela trompa e fazer uma assistida mais, fertilização de maneira mais in vitro. adequada. Entendi. Mas assim, a gente tem visto cada vez mais, tem muitas mulheres que procuram, porque melhora não só a sua saúde ginecológica, mas melhora a sua saúde global, né? E, infelizmente, os tratamentos de fertilização assistida são bastante fortes, né? Muito uso de hormônio, muita medicação, e isso é bastante sentido. Então, Daria para dizer que melhora até a evolução da gestação em relação ao feto? é complicado, porque você não tem como comparar uma gestação com ela mesma, né? Com ou sem acupuntura. A gente tem alguns trabalhos em gestantes de melhora de peso fetal, melhora de líquido amniótico. Acupuntura, então, na gestação. Aí a acupuntura na Isso, gestação. gestação. Então, essas pacientes que engravidam muitas vezes seguem fazendo Permanece. acupuntura. Bom, primeira indicação é o tratamento das diversas patologias da gestante. Tô com dor nas costas, tô com dor de cabeça, tô enjoada. Você vai fazer o quê? Vai dar Isso, um a monte de acupuntura remédio. é sensacional. É muito legal porque você não precisa dar remédio, você não vai ter os efeitos colaterais das E medicações. esse é o grande ponto, né? Que é zero invasiva, né? É zero invasiva, efeito colateral. Tem algum efeito colateral nocivo? Efeito da colateral acupuntura? praticamente nenhum. Praticamente nenhum. Que essa é uma preocupação da gestante. né? Claro. Medicação preocupação. no ato da... No ato não, no decorrer da gestação. Isso. E daí, assim, e daí umas aplicações um pouco diferentes, que é a indução de trabalho de parto com acupuntura. Também. Indução no trabalho de parto? A acupuntura, obviamente, que ela não vai fazer um trabalho de parto acontecer com 36 semanas de gestação. Mas quando você está lá perto das 40, que a mulher não está evoluindo, não está nos pródromos, não está tendo nenhum tipo de contração, você não está vendo movimento nenhum, Pode ajudar também. ajuda é super interessante. Eu já tive várias pacientes entrando em trabalho de parto no consultório. Gente, que E legal. daí vai para o hospital, começa e daí entra no Entra. ritmo, ou estoura a bolsa. E Contração, bolsa muito, estourada, Muito, e muito vamos que interessante. A gente falou sobre fertilização e acupuntura na contribuição da fertilização da mulher. Tem um trabalho para a saúde do homem? Tem um trabalho para a saúde do homem em diversos aspectos, né? Não só na fertilidade, mas como um todo. Tem muitos urologistas que fazem acupuntura também, enfim, trabalhos também na questão de próstata, enfim. Mas eu não me julgo especialista e prefiro Ok. não falar muito, porque bom. não é a minha área. Assim, acho Claro. que acupunturista, a priori, não tem uma especialização. Então, a gente não deveria falar, olha, eu sou acupunturista especializado em. Sim, Mas sim, acaba que você vê mais determinados casos ou menos determinados casos. sim. Então, assim... Voltando na época do decorrer da gestação, no caso da mulher, claro. Alívio de dores, foi até comentado, né? Sim, parto. Mas, não do parto. Da gestação, Da desculpa. gestação. é super legal. Enjoo. É super legal. Então, o enjoo, por ser algo fisiológico, algumas mulheres melhoram muito porque vão ter uma resposta excelente com a acupuntura e outras não. Outras não tem o que você faça que não melhora aquele enjoo, vai melhorar com 3 meses e acabou. Porque também é o que eu digo, assim, o enjoo é em decorrência de algo fisiológico que está acontecendo, que é normal do organismo, é uma resposta normal. Claro. Para aquelas mulheres com enjoo exagerado, tem hiperemesia gravídica, excesso de vômitos, aí muitas vezes a gente tem uma resposta bastante boa da acupuntura. Agora, para dores, é super bom. Então, eu tô com dor nas costas, estou grávida, você não pode tomar anti-inflamatório, você não pode tomar uma série de medicações. A acupuntura é uma das formas de tratamento. Uma excelente escolha. E para esses casos, por exemplo, seriam sessões diárias, semanais, durante todo o período da gestação? Eu costumo, assim, quando o paciente está com muita dor, mas muita dor, até 3 sessões na semana, porque a acupuntura é assim, você faz a sessão,
Você vai ter um pico de melhora em 24 a 48 horas e depois começa a cair. Então, a gente vai ter um ótimo resultado em 2 a 3 dias. Se você já vai fazer sessão no dia seguinte, você perde um pouco, você nem sabe o que aconteceu. E, eventualmente, quando você está tratando dores, no dia da sessão, você tem, até com fisioterapia, com outras técnicas, você tem um pouquinho de piora para depois melhorar, porque você manipulou a região. Sim. Então, assim, espera pelo menos 2 a 3 dias para voltar. Então, você consegue aí fazer 2 a 3 sessões em uma semana de uma dor muito aguda. Se a dor não é muito aguda, uma vez por semana está ótimo. E daí você vai fazer o número de sessões necessárias para tratar aquela queixa, ou o paciente fala, bom, me sinto melhor, durmo melhor, estou mais tranquila, para eu ficar bem. Pode vir a gestação inteira, daí fica a critério. E numa gestante não tem nenhuma contraindicação. Zero. Não tem. O que Então, acontece... Acho que essa é uma grande preocupação, né? É uma preocupação. A gestação já é um período... Você que vai ser pai, eu ia falar isso mesmo. A gestação já é um período muito delicado, um período de muita preocupação. Muita dúvida Dos também. pais, muita Por que dúvida. não? Muita dúvida. Então, foi boa essa pergunta de contraindicação. Sim, claro. Nenhuma. Olha, alguns ginecologistas falam não faça, porque não conhecem, tem medo, etc. Obstetras, ginecologistas obstetras. Mas, assim, de fato não tem. O que pode acontecer é que a gestante está com um quadro de incontinência cervical. Ela pode perder o bebê, tem que ficar em repouso. Aí, assim, se o acupunturista fosse em casa, tudo bem. Mas daí a paciente precisa se deslocar até o consultório, aí é melhor não. Mas Mas ela não isso pode- aí é uma gestação... De risco. de risco. Para gestações de risco, Sim. aí melhor não, porque a paciente vai precisar fazer repouso. Mas tirando gestações de risco, Não tem gestações contraindicação. naturais que tem muito enjoo, Não, dor pode nas fazer. costas, dor nas mamas, a acupuntura É super legal. tem É sensacional. super legal. Legal, muito bom. E a acupuntura em crianças? Ou até recém-nascidos? Bom, na China, usualmente se faz a partir de uns 7 anos de idade. Você pode usar esse da sementinha auricular, você pode fazer em criança pequena. Existe uma técnica que é o uso do laser, que é uma caneta laser com uma certa penetração parecida com a da agulha, que você pode usar em crianças menores. A agulha de acupuntura eu não recomendo antes dos 7 anos. O pacientinho, a criança tem dor, tem aflição, é uma coisa um pouco traumática. E mesmo a partir dos 7 anos, eu digo que a criança precisa escolher. Porque, assim, meus filhos não querem fazer de jeito nenhum, né? Imagina. Assim, A totalidade, às vezes, tem medo de agulha. medo de agulha, dói, é chato, incomoda. Então, a partir do momento que a criança, o adolescente opta, não, eu quero fazer, tudo bem. Se não, diria assim, por convenção, 7 anos em diante, vai. Voltando às questões da fertilidade. Hoje, qual que é o motivo, nesse caso, a doutora Helena falou que a grande parte dos seus pacientes, né, do consultório, procuram devido à infertilidade, né? Quando que, já que nós estamos falando de infertilidade, qual que é o critério hoje médico para uma pretensa gestante pensar em fertilidade? Quanto tempo ela tentou? Bom, Quais são os sintomas que fala, não, então agora eu preciso procurar uma ajuda. E naqueles casos que ela se sinta interessada em acupuntura, que a gente já está falando aqui que tem inúmeras aplicações maravilhosas e comprovadas cientificamente, o que você diria sobre isso? Tentou quanto tempo? Parou de usar anticoncepcional quando? Idade se encaixa nessa pergunta? Idade, claro, claro. então, a questão da fertilidade, ela é uma questão que está ficando endêmica nos dias de hoje, porque os casais estão deixando para engravidar depois dos 33, 34, 35, que é quando a fertilidade natural da mulher cai. E nós vamos ter uma questão, assim, quando indicar qualquer tratamento, não é só acupuntura, também procurar um Sim. especialista em fertilização Sim, claro. assistida, que não quer dizer in vitro, mas assistida. Então, assim, o normal é a gente entender que a fertilidade natural ocorre dentro de 1 ano. Então, em 1 ano, você tem... A maior parte dos casais vão engravidar dentro de 1 ano, porque a gente tem cerca de 10% de Até chance 1 ano, né? de engravidar a cada ciclo. Nós temos Sim. 12 ciclos, às vezes não ovula 1 ou 2 ciclos por ano, então aí somos 12, vai dar mais ou menos... Tentando 1 ano, você está dizendo isso? Tentando 1 ano, você vai Entendeu ter... isso? Entendeu mais ou menos. Mais ou né? menos. Então, vamos lá, em 1 ano, a cada mês você tem cerca de 10% de chance de engravidar. Mas a mulher não ovula todos os meses, necessariamente. Ela pode ovular normalmente 10 meses de 1 ano.
Então, se em um ano ela ovulou 10 meses e ela tentou todos os meses e ela tem cerca de 10% em cada mês, ao longo de um ano, é que probabilidade não funciona assim, mas a gente Sim. vai chegar Não, perto de isso, 100%. isso. O que a gente observa é que a grande maioria dos casais engravida até um ano. Quer dizer, tentou um ano e não conseguiu, acendeu a luzinha Agora, de necessidade de ajuda. de ajuda, seja ela qual for, e Qual daí, enfim, daí a gente vai fazer os diversos encaminhamentos. Depois de um ano, nos próximos 6 meses, mais de 50% dos casais que não engravidaram nesse primeiro ano vão engravidar. Então a gente poderia estender para 1 ano e 6 meses. Só que isso não vale para mulheres mais velhas, porque você não tem 1 ano e 6 meses para Mais esperar. velha seria qual a idade nesse caso? Então, eu já diria que a partir de 35 anos você começa a ficar atento, porque você pode ter uma queda importante da fertilidade e a paciente não vai te perdoar se você ficar esperando demais. Já tá com 35, se demorar 2 anos, tá com 37. 37 acabou, perdeu a chance. De vai- repente, não é para todas as mulheres. Tem mulheres que vão engravidar super fácil com 37, 38. Que daí entra uma outra questão, né, doutora Helena, que são as possibilidades de malformações, né? Só para Exatamente. vocês entenderem. Quanto maior a idade de uma mulher, do homem também, mas não tanto quanto a mulher, porque na realidade, a grosso modo, a mulher já nasce com todos os óvulos. Então, a idade da mulher é a idade dos óvulos. O homem não, produz espermatozoide. Então, quanto mais idade, vai aumentando drasticamente. Acho que acabou de usar essa palavra. Aumenta bastante a possibilidade de uma malformação, e aí precisa pesar tudo isso. Então, como a doutora Helena disse, uma paciente procura com 35 anos, tem que correr, A gente, entre aspas. eu diria assim, 35, dá para esperar 6 meses, Uhum. observar um pouco, começar a fazer exames, se necessário, se Fechar não o vier. diagnóstico preciso, pelo menos, né? Acho que pelo menos esperar um pouco para ver se não vem naturalmente. 6 Uhum. meses, se a pessoa nunca tentou engravidar. Eu vendo de fora, eu tô vendo outro cenário. Vendo de fora, não médico. Claro. Com 35 anos, uma mulher já seria uma hora dela procurar uma acupunturista, algum profissional para poder auxiliar. A acupuntura normalmente vem junto com a preocupação de que Coadjuvante. você não conseguiu engravidar. É difícil a pessoa chegar no acupunturista primeiro e falar: olha, eu quero tentar engravidar, eu vim aqui primeiro. Primeiro ela vai no ginecologista. Claro. E daí o ginecologista já vai ter alguma ideia de como é que são os ciclos, se essa paciente tem um perfil normal de ciclo, se tem outras questões. E esta paciente, então, seguida por um ginecologista, chega no acupunturista. Ok. É mais ou menos assim que Sim. funciona. O acupunturista não é o primeiro profissional. Mas normalmente. o prazo é esse, mas o prazo 35 é esse, anos. né? 35 tem que acender uma luzinha de... Tem Agora, mais 5 anos para que tenha uma paciente gravidez segura. chegou com 40 anos, e isso eu já vi esse erro de colegas, infelizmente, acupunturistas fazerem assim. Olha, suas condições energéticas, ou seja lá o que for, não estão as ideais. Eu vou precisar fazer um tempo de acupuntura, de medicina chinesa, para que você melhore as suas condições de saúde. Só que assim, você pode até melhorar, só que o tempo vai piorando as condições do óvulo. Então, não dá para esperar. Daí, neste momento, paciente com 40, com 39, ela precisa de um acompanhamento de um ginecologista obstetra que vai ver toda essa parte de que mais pode estar acontecendo para dificultar a gravidez. Você não pode pegar o caso para você. Você tem que... A grosso modo, a gente poderia dizer que você trabalha mais com a saúde da mulher, com fertilidade, que até 40 acho que é uma espécie de teto de segurança em relação a essas malformações, etc, né? Vai depender, assim, a paciente já tentou engravidar, já nunca tentou engravidar, a primeira vez, olha, eu nunca tentei engravidar, tenho 40 anos, até dá para você dar um tempinho Sim. para a pessoa, né, ver se vai, Se tiver não vai. boa saúde no resto, Mas né? você não pode esperar demais, daí você realmente tem que estar ancorado pelo diagnóstico da medicina convencional. E que não estamos dizendo aqui que é impossível você ter uma agitação saudável acima de 40 anos. Não, não é isso. Se a paciente não tem nenhuma outra doença, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, ou pratica esportes, come bem, etc., é possível também ter com segurança acima de 40 anos. Mas aí entra essas questões mesmo fisiológicas que já dificultam. E a acupuntura, por exemplo, poderia ajudar nisso, sempre junto com o ginecologista. Sim. Impossível não é isso que eu tô querendo dizer, senão fica pode ser mal interpretado, né? Então as pretensas, as que estão... As tentantes, a gente As chama de tentantes. tentantes. Boa, Sim. tentantes. que estão já um ano e meio com um ginecologista obstetra, tem um encaminhamento para um acupunturista.
O que vai acontecer é que essas pacientes têm um encaminhamento para clínicas de fertilização assistida. E, paralelamente, ou as clínicas de fertilização assistida ou a própria paciente acabam vindo para a acupunturista também. Porque Tem elas aumentado bastante isso. têm muito. Lembrando que é um procedimento é zero invasivo e vai te aumentar a chance em X%, só tem coisa boa. Eu entendi assim, pelo menos, que não vai atrapalhar em nada, só tem a possibilidade de ajudar. Né? Assim, não há dúvida que vai ser importante. Nenhuma dúvida, para mim. Tem de alguma maneira explicar o motivo que a acupuntura consegue contribuir com isso? Então, de novo, naquelas explicações que a gente estava falando, Sim, a gente chegou a falar da aumento de fluxo de sangue pro ovário, melhorando a qualidade de óvulo, melhora dos níveis hormonais, LH, FSH, estradiol, progesterona, que são os hormônios femininos. Ao regularizar esses hormônios, você regulariza os ciclos femininos, melhora da perfusão do útero, facilitando que o embriãozinho se grude na parede do útero. Então, essas são as principais Isso. mecanismos de ação. Eu diria que tem um quarto, que é a diminuição do estresse, porque o estresse é bastante impeditivo de gravidez. Então, a gente tem aquele monte de casos que todo mundo já ouviu falar, a pessoa tentou engravidar há 5 anos, foi adotar uma criança e engravidou. Ou, hoje em dia é menos comum, mas a gente tem, foi para a fila de ovo-doação, né, que é mais comum do que adoção, talvez, nos dias de hoje, e daí a pessoa estava na fila de ovo-doação e engravidou. Ou desistiu, foi fazer uma viagem, engravidou. Então, assim, o estresse porque existe um eixo, que é um eixo hipotálamo, hipofisário e gônadas, que liga toda a parte central de estresse, de emoções, etc., com a parte dos hormônios femininos e masculinos. Então, quando a gente melhora o estresse, a gente melhora também essa resposta. Foi citado no início isso, a questão do estresse, que tem gente que dorme até na hora. Dorme. Tem ainda aquela que foi fazer uma fertilização assistida, teve um filho através de fertilização assistida e, na sequência, engravida de novo. Eu tenho pacientes que tiveram que fazer ficaram 5 anos tentando, conseguiram com fertilização assistida, e depois tiveram 2 ou 3 filhos naturais. E já com, às vezes, 35, 36. É bem interessante. Isso eu já vi algumas vezes também. Porque o estresse, na verdade, tem tudo a ver com todas as doenças. Isso, qualquer pessoa que esteja atenta a sua própria existência entende, né? Ele é silencioso, né? Totalmente. A gente precisa gravar um capítulo inteiro aqui sobre estresse, né? Pensa nisso depois pra gente se conseguir indicar alguém pra falar, porque isso é demais. E a acupuntura, acho que é isso, né? Ela mexe muito com isso daí, né? Com a questão. E eu diria que não é só a acupuntura, a medicina chinesa como um todo. Isso. E assim, e daí vem. Por que eu fui parar na medicina integrativa? Por quê? Nesses anos, eu venho acompanhando essas mulheres. Vamos separar. Então, medicina tradicional chinesa, a acupuntura está dentro dela. Aí você deu mais. Agora tem uma outra trabalhando uma outra parte que é medicina integrativa, que é o todo. Isso, a medicina integrativa. Explica para nós. Um pouco virou muitas coisas, tudo e nada, mas existe uma especialização chamada medicina integrativa. Agora eu estou me formando em medicina integrativa pela Universidade do Arizona. São 2 anos, é um fellowship, é como uma residência médica, onde você junta toda a parte médica com técnicas integrativas que vão de técnicas de redução de estresse, melhora de alimentação, melhora de atividade física. O que mais você pode fazer para promover a sua saúde do ponto de vista da sua vida, do seu dia a dia? E daí, assim, quando a gente faz acupuntura, medicina chinesa, você tem uma melhora substancial em fertilidade, resposta para as gestantes, para a menopausa. Pacientes às vezes estão menopausando, faz acupuntura e volta a menstruar mais 1 ano. Então você vê tudo isso e fala, uau, é muito legal. Mas tem algo a mais, tem algo da qualidade de vida. Às vezes você faz acupuntura e a pessoa tem uma qualidade de vida ruim. A pessoa come mal, dorme mal, tem uma série de condutas que vão piorando a sua saúde. E a gente precisa atuar nesse lugar. Então, daí essa minha busca pela medicina integrativa, que é de trazer o que mais eu posso fazer pelo meu paciente. Então, não adianta só colocar agulha, não adianta só fazer uma prescrição de fitoterápicos da medicina chinesa. Você precisa também orientar o paciente no sentido da qualidade de vida, num sentido bastante amplo. A gente falou um pouquinho sobre isso com o Dr. José Wilson, né, que falou sobre CBD.
e sobre o uso da cannabis medicinal, coloca aqui no link depois, Gustavo, o episódio com o Dr. Zé Wilson, medicina integrativa é incrível realmente. É sempre um avanço, né? A gente, da época que a gente começou a estudar medicina, né? Foram tantos avanços já, eu acho que a medicina integrativa é um avanço bem importante, bem Isso, a importante. medicina integrativa, ela nada mais é do que uma medicina baseada em evidência, Sim, trazendo componentes naturais ou alimentares, da ou vida de real, hábitos de né? vida, ou de novas técnicas da medicina, como o uso de plantas medicinais, Sim. que podem ser incorporadas sem trazer malefício para o E, paciente à e, medicina convencional. E lembrando que tudo isso com comprovação científica, com estudos, porque acho que esse é a chavinha que todo mundo precisa entender, né? A gente não está aqui fazendo filosofia, não. Isso é medicina real, medicina é, totalmente física, né? É medicina mesmo, não é? É Tá olhar o tudo no paciente como um livro. todo. Seria isso. Isso. É uma visão integrada do psiquismo, Estilo de do vida. físico, do estilo de vida. Então, a gente tem a mente, a gente tem o físico, a gente tem a inserção social desse paciente. Todos esses componentes são muito importantes para a saúde. E pode lançar mão do uso de medicações também, ou não, Sim, sim. na medicina Inclusive, integrativa. é necessário estudar e fazer uma bela de uma revisão de clínica médica, de Geral, né? ginecologia. Você tem que voltar para a faculdade e estudar tudo de novo, porque passa por toda a parte convencional. A gente tem que estar se atualizando naquilo que é da medicina Não tem convencional. nenhuma panaceia, nenhuma mágica, é só um estudo Tem mesmo, que juntar os dois, porque a gente juntando tem tudo. coisas incríveis da medicina convencional o tempo Sim, inteiro saindo e infelizmente, daí eu acho que isso que vocês fazem aqui é maravilhoso, que é trazer informação de qualidade. A gente isso. está tendo um monte de pipocar de informações de Controversas, né? péssima Péssima. qualidade, onde as pessoas elas se atiram, não, olha, isso aqui vai mudar a sua saúde. Sim. E daí, assim, pro leigo, ele olha para aquilo e fala, nossa, É, Salvação. como que meu é médico não ouro. falou? Sim. É, Isso daqui faz toda a diferença. E, na verdade, aquilo tem uma relevância desse tamanico, assim. se tiver, E né? se tiver. É, Então, assim, vocês poderem fazer esse trabalho de vocês é muito legal, que é sim. poder trazer Esse é o grande informação. ponto, é dividir Exatamente. informação séria, informação correta sobre acupuntura, sobre hemorroidas, sobre câncer de útero, colo intestinal. É exatamente isso. Muito bem. Quer dizer, como a gente falou aquela hora, a doutora Helena levou quantos anos de estudo no geral? Deu mais de 10 anos na minha conta aí. Eu nunca paro. E você não para, né? Escrevendo livro. Então, agora eu estou escrevendo um livro de saúde da mulher e medicina integrativa. Eu tenho um de saúde da mulher e medicina chinesa. O primeiro é sobre o quê? O primeiro chama Psique e Medicina Tradicional Chinesa. O segundo é sobre A saúde gente da vai colocar mulher. aqui também depois, Gustavo, no Se link. chama Domínio do Yin, da fertilidade à maternidade na medicina tradicional chinesa. E agora é de saúde integrativa e saúde da mulher. Mas sempre na parte de saúde da mulher. Esses dois últimos, sim. O primeiro não. Que legal. Então, quem quiser, também tem como comprar onde esses livros aí? Os Na dois Amazon. primeiros tem na Amazon. O terceiro não foi lançado ainda. Estou escrevendo. Tá saindo do forno. Tá no forno. Muito bem. E essa é a nossa ideia mesmo, né? Extrair de quem sabe o que tá falando. É isso aí, extrair o máximo. Não, é sério isso, É né? isso, eu Acho que é sei. isso. Porque Isso a gente, mesmo. e eu aqui, sentado aqui, você Sim. também, a gente aprende muito, porque a minha formação, eu fiz em diagnóstico por imagem e tenho que aqui me virar em todas as áreas, né? E aprendo muito também, sinceramente. Né? Imagina vira bem. quem pudesse aproveitar disso, quem puder aproveitar e compartilhar tudo isso, vai ser só benefício. Que saúde, quando falada de maneira correta e adequada, só traz benefício. Como você disse, né, Helena? Tem muito aventureiro, né? Tem muita gente que, principalmente, não tem como acupuntura, né? Que sim, tem outros profissionais que fazem no Brasil, como você disse, não é regulamentado ainda, né? Mas para os planos. Ela é até que é. regulamentada, Pros planos e pros SUS. Tá. porém existem questões aí políticas de diferentes sociedades, diferentes conselhos, né? Mas para os planos então. Os planos tem que ter reconhecimento tem que ter CRM. Para os planos então é só médico. Somente. Então, para você ter uma cobertura do tratamento de acupuntura, Tem que ser o médico. plano vai ter que ser CRM. médico. Entendi. E outros países, talvez, então, tem outros profissionais. Isso não está em discussão aqui. Vai chegar uma hora que vai ser regulamentado ou não. E é uma forma de também. Daqui da parte privada da saúde, de garantir a entrega do serviço. Foi registrado pelo Conselho Regional de Medicina.
é enxergado por ele, se existe ou não outros profissionais fazendo, aí vai dar opção do paciente, né? Da pessoa. Exatamente, esse é o ponto. É por isso que a gente está aqui, para falar Sim. informação séria e levar as pessoas a uma coisa que realmente tenha lastro, né? Pra gente não. Porque esse tipo de coisas charlatão, vamos dizer assim, tem todo tipo de especialidade, né? Então, a gente tem A medicina integrativa, ela também está passando um pouquinho por isso, né? Sim, Porque nesse momento, tem esse claro. nome que Concordo pode ser plenamente. qualquer coisa e nada, tudo e nada ao mesmo tempo. Então, assim, o que é exatamente medicina integrativa? Como é que a gente pode trazer... Daí, de repente, começa a entrar técnicas medicinais ou não medicinais que não são de forma nenhuma comprovadas. E o primeiro aforisma de Hipócrates, né, que é não fazer mal ao paciente. Então, assim, você não pode causar o mal para o seu paciente, você precisa buscar aquilo. Então, você pega a medicina integrativa, tem uma técnica de respiração que acalma, um pranayama da yoga. Ótimo, porque aquilo não tem como fazer mal. Você não precisa ter estudos relevantes em respiração e yoga e ansiedade. Você só precisa que o paciente fique melhor. Claro. Mas se você pega algo que vai potencialmente causar algum tipo de reação, e daí entrando em plantas medicinais, entrando mesmo no uso de vitaminas, suplementação, isso daí precisa ser visto, cuidado, olhado para E no que... tipo de diagnóstico também, E no né? tipo de Na diagnóstico. expectativa do paciente, Sim. porque você como médica, a gente como médico, ou qualquer outro profissional que ofereça um tipo de serviço, ele acaba tendo muita importância para aquela pessoa que não, às vezes, pesquisou antes quem ela foi procurar. A gente sempre fala isso aqui também. É muito simples. CREMESP, procura lá o CRM e vai saber quais são as especialidades que aquele colega tem. Isso é bem simples. Se você tem RQE, você pode ir tranquilo que você vai estar bem atendido. Claro, não é mágica, não é magia, não existe mágica em medicina, né? A gente faz sempre tudo aquilo que é possível para melhorar a vida do paciente, para curar, né? E procure sempre um bom profissional para não cair em nenhum tipo de armadilha. Pronto, vou falar essa palavra. Não é isso? Então, assim, tem que fazer aquilo que sabe, né? E vai sempre, vai somar, né? Vai somar, seja junto com uma especialidade ou não. Bom, Líder Medcast, resumindo, vou fazer um resuminho, aí você me corrige, me acrescenta. Vamos lá. Bom, então, gente, a gente tava falando, acupuntura, né? Hoje uma especialidade médica reconhecida oficialmente no Brasil e mundialmente, é uma especialidade que possui residência médica, ou seja, o formado em medicina vai cursar 2 anos, né? Dá 2 anos fazendo só acupuntura para se transformar no especialista, com registro, com uma sociedade que organiza, regulamenta todo essa profissão, essa especialidade. Todos os procedimentos são baseados em evidência, então vai poder melhorar a dor, vai atuar nas questões de parto, dor no cotovelo, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas. Falamos aqui bastante sobre, então, fertilidade. Então, vai ajudar também nas questões que aquela mãe, como é? Tentante, a tentante está tentando engravidar, vai ajudar também com situações fisiológicas. Nesse caso, por exemplo, aumentando o fluxo sanguíneo para os ovários, para a pelve, facilitando comprovadamente a concepção desse bebê e inúmeras outras situações coberto pelos convênios. Então procure seu médico quando você para saber em que momento você pode usar, divulgue isso para familiares, compartilhe essas ideias que só vai trazer benefício. Pouca contraindicação, pouquíssima ou zero, zero invasivo, né? Cada vez mais estudos, cada vez mais comprovações em relação a benefícios. É isso? Doutora Helena, É isso. minha amiga. É isso. Muito prazer de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E um ótimo final de tarde. Foi um prazer te ouvir, aprendi bastante. Espero que vocês tenham aprendido. Moisés, aprendeu? Muita coisa. Gostou? Muito, doutora Helena, muito obrigado. Muito obrigada, Moisés. A gente vai deixar aí como achar a doutora Helena aí nos links, nas descrições. Obrigada, doutor. Obrigado. Fique bem. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.